estudiar de maneira específica o tema de la doutrina de la igreja. Estamos tratando do tema de los oficios em la igreja. E eu les invito a que abram suas Bíblias em 1 Timoteo. Capítulo 3. Vamos a ler del versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Lo leo? Sí, Sí, por favor. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amém. Vamos orar. Padre, graças por essa manhã. Te damos graças por la semana que passou. Te damos graças porque durante todos esses dias o Senhor estuvo cuidando de cada um de nós outros. Te damos graças por la proteção, graças por tus misericórdias, por tu amor e também graças por la oportunidade que temos agora de abrir as Escrituras para estudar este tema de los oficios em la igreja. Dá-nos a capacidade de compreendê-lo. Assim te lo pedimos em nome de Jesus. Amém. Amén. En la semana pasada, nosotros hablamos de los oficios de pastor, o ministro, ancianos, presbíteros y diácono. Pero hablamos también del sacerdocio universal de todos los creyentes. E a Escritura claramente estabelece os ofícios específicos para o governo e a edificação da igreja, aunque todos os creyentes são sacerdotes, aunque todos são chamados a compartilhar do Evangelho, a discipular, a orar por outros. Hablamos entonces del pastor, del anciano, del diácono y hoy quiero tratar de las funciones y responsabilidades de cada oficio. Cada oficio tiene funciones y responsabilidades claras que se complementam para el buen orden y salud y edificación de la iglesia.
Los estándares de Westminster, em seu capítulo 30, titulado de la censura eclesiástica, e o capítulo 31 de los sínodos e concílios, detalham estas responsabilidades. Por exemplo, las funciones del pastor. Las funciones del pastor tenemos muy clara. Tiene que ver con la predicación y con la enseñanza. Y la principal tarea es la exposición fiel de las Escrituras. Quando Pablo escreve sua segunda carta a Timoteo, no capítulo 2, no capítulo 4, melhor, 4, versículo 2, diz Pablo a Timoteo, que prediques a palavra, que instes a tempo e fuera de tempo, redargue, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Pero, además de la predicación y de la enseñanza, la función del pastor incluye la administración de sacramentos, bautismo y Santa Cena. Vamos a leer Mateo 28, Mateo 28, 19. E depois, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios. A partir de versículo 23 hasta 26. 23 a 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias. En la primera lectura tenemos la ordenanza, digamos, quanto ao sacramento de bautismo. E aqui temos as palavras de instituição de la cena del Senhor. Pero dentro de las funciones e responsabilidades pastorales temos la oración. El pastor tiene la responsabilidad de liderar la congregación en oración y orar por el rebaño. Hechos capítulo 6, versículo 4, nos habla de la oración, quando estavam para instituir, estabelecer os diáconos. 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Además disto,
também toca ao pastor o cuidado pastoral. Visitar os enfermos, consolar a los afligidos, aconselhar a los que lutam. E para isso podemos ver, por exemplo, Hechos capítulo 20, versículo 28. Eu vou ler para vocês. Aqui quando Pablo hace discurso de despedida em Mileto, não? 28 diz: portanto, mirade por vosotros e por todo o rebanho em que o Espírito Santo os ha puesto por obispos para apacentar a igreja del Senhor, la qual ele ganhou por sua própria sangre. 1 Pedro 5:2, também temos uma instrução acerca de cuidado pastoral. Pode ler quem encontrou. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ok. Siempre con esse tono de cuidado pastoral. Também toca ao pastor o liderazgo espiritual, ou seja, guiar a congregação em la visão e missão da igreja. Agora, o pastor e os presbíteros estão em la categoria de ancianos. Tem essa função, pero há distinções que alguns fazem, e entre os presbiterianos, de maneira geral, essa distinção é aceitável, pero não por todos, porque a compreensão é um pouco distinta, no sentido de que há uma distinção de los presbíteros governantes e los docentes. E alguns, para alguns, essa distinção não deveria existir, deveria ser todos considerados como iguais, todos como docentes e governantes à la vez. Pero eu creio que a distinção tem aspecto didático e não tanto uma distinção hierárquica, pero de que dentro de aquela função, uns se dedicam mais a la gobernança de la igreja, aunque tenha a responsabilidade del cuidado pastoral junto com el pastor. Pero el pastor que se dedica a tempo completo para o ministério pastoral tiene entonces la responsabilidade maior por la enseñanza, por el cuidado pastoral, por un liderazgo fiel que honre a Deus. Claro que todos devem buscar honrar a Deus en el exercício de suas funções, pero menciono solo para que sepam dessas distinções. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. O autor de Hebreus disse aqui: acordaos de vossos pastores que os hablaram a palavra de Deus,
considerar qual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea, los ancianos, además de gobernar y de supervisionar la vida de la iglesia, velan por la doutrina y la vida de la congregación. Pastor, ¿cuál fue la cita anterior? ¿Esa? Hebreos. Hebreus 13, 17. Okay. Es que eu leí 7. Obedeced a vossos pastores e sujetaos a ellos, porque ellos velam por vuestras almas, como quem ande dar cuenta, para que lo hagan con alegría e não quejando-se, porque isto não é provechoso. Pero aún toca a la função pastoral, la disciplina eclesiástica. E aqui também a los ancianos. Participar en el proceso de disciplina para la restauración de los pecadores y la pureza de la iglesia. Aqui podemos considerar o texto de Mateus 18, 15 a 18. 18, 15, 18. Ajá. Es el que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esse texto é muito conhecido e muito utilizado quando vamos tratar de conflito, resolução de conflito em la igreja. Pero é o texto que orienta de maneira general a la igreja e também a los ancianos de la igreja quanto a disciplina eclesiástica. E aí, o objetivo da disciplina, o primeiro objetivo, sempre é glorificar a Deus em tudo o que hagamos. Pero o propósito primeiro da disciplina, además de esse, é restaurar o pecador a sua comunhão com Deus. E este processo, dentro de la igreja presbiteriana, eu creio que é um processo bíblico que seguimos e saudável para a vida da igreja. Porque, por exemplo, quando o texto disse que depois de seguir os passos, el pecador no se arrepiente, entonces llévalo a la iglesia, díselo a la iglesia. E como nós entendemos esse texto? Entendemos que a igreja aqui, em el texto, se refere ao consistório de la igreja, porque foram elegidos por la igreja para representá-lo. Então, isto é bueno en el aspecto del ejercicio de la disciplina eclesiástica. No es la congregación toda que vai a disciplinar al hermano que está en pecado, pero es el consistorio elegido por la iglesia.
E não só os presbíteros são elegidos pela igreja, como também os pastores são elegidos pela igreja. Claro que, por exemplo, quando uno vai a um campo missioneiro para plantar uma igreja, não tem como elegir. Sim. Pero quando já tengamos aqui, digamos, um presbitério, então a igreja local pode elegir dentre os vocacionados no presbitério lo que devem pastorear a igreja local. Pastor, entonces, dentro de la iglesia presbiteriana, ya ¿cómo se llama? En situaciones óptimas, es la congregación la que solicita a un pastor que ya esté ordenado y que sea parte de un presbiterio. Sí, por ejemplo, digamos que después de formado el presbitério de Panamá, además de los pastores que ya tienen, tengamos los vocacionados. Correcto, sí. Y digamos que Dios esté me dirigindo a ir plantar una otra iglesia en alguna parte del país. Correcto. Entonces, la iglesia aquí, en ese proceso de transición, puede solicitar ao presbitério a indicação de pastores entre os vocacionados para que a igreja conozca, se não conhece ainda, se não conhece aún, e então pueda proceder com a eleição de uno para sua congregação. Agora, a vezes há casos em que o presbitério designa um pastor para a congregação. Pero de maneira general, a prática é que a igreja local elija a seus pastores e a seus ancianos. Pastor, ¿y eso es así en todo el presbiterianismo? ¿O hay alguna facción del presbiterianismo que no se sujete a ese tipo de trámites? Como lo que usted acaba de mencionar. Sí. Es en todo el presbiterianismo. Sí, en Brasil por lo menos lo que conozco, el proceso es así. Ahora no sé, pero creo que otras partes del mundo también. Sí. La iglesia local, porque ese es el sistema de gobierno. Correcto. Presbiteriano. Sí, es el sistema de gobierno. Entonces, no creo que es una cosa que una, digamos que una congregación o un presbiterio por sí solo pueda cambiar. Porque es una estructura ya estabelecida, antigua, y creo que trae seguridad. Exactamente, ese era en varios aspectos. Iba a ser, haciendo las comparaciones, en español hay un dicho que dice que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias, ¿no? Sí. Pero cuando hacemos las comparaciones, esa forma de proceder es más saludable que la que normalmente hacen congregaciones de gobierno congregacional, y valga la redundancia, o iglesias de gobierno congregacional. ¿Por qué? Porque ellas son las que eligen y se toman el riesgo de elegir muchas veces a un candidato que no es competente o que no es el adecuado para ellos, ¿no? Casos que he visto, que he sido testigo, creo que yo hemos sido testigos, de que congregaciones se reúnen para elegir un pastor y después se andan lamentando. Y no es lo mismo que un presbiterio, sabiendo el historial de ese, ¿cómo que usted le dice? Candidato. Sí, de ese candidato, del candidato, ya el presbiterio sabe quién es quién y cómo procede. Entonces, sí, le libra pues de ese tipo de decepciones. Mira, y el consistorio de la iglesia local evalúa también los candidatos al pastorado de la iglesia local. Entonces, antes que se presente el candidato para que la congregación lo conozca, ya ha pasado
un montón de filtros. Sí, sí, ya ha pasado por mucho. Y aún así, es posible que, por cuenta de nuestra naturaleza, Claro. es posible que no se revele muchas cosas, pero por la gracia de Dios, este proceso todo traz tranquilidade Exato. e paz para a igreja. Claro que se ocorre alguma coisa, se pode destituir o pastor digamos, de sua função pastoral, se pode disciplinar ao pastor, pero tudo tem um processo que para mim é bueno, é saudável para a vida da igreja. Tanto no término de elegir a um pastor, quanto da disciplina eclesiástica em si. Porque, a vezes, o consistório da igreja local pode disciplinar a uma pessoa, a um irmão, e esse irmão pode apelar, pero pode considerar que foi injustiçado. E então pode apelar ao presbitério. E o presbitério forma seu tribunal para evaluar todo o tema. Então, para mim, dá uma segurança tanto para o crente em si, como em outros temas. Porque há sempre uma instância onde uno pode recorrer. Pastor, otra pregunta, y que en verdad espero que quepa pues la pregunta, que no me vaya a salir como una pregunta fuera del contexto del tema. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, que él como que establezca pastores en ciertas congregaciones, que es a Timoteo, que creo que se lo dice, si no recuerdo mal, se lo está diciendo precisamente es en relación a ese tipo de gobierno, ¿verdad? Donde, en relación al tipo de gobierno que estamos nosotros viendo ahorita, que es el que tiene el cuidado de colocar gente idónea, adecuada, sí, en cada congregación, que de hecho le dice Pablo a Timoteo que designe pastores o ancianos, creo que es el término, sí, en diferentes congregaciones. Sí, exacto. Y mira que la responsabilidad em todo o processo involucra tanto o consistório como o presbitério. Então, para mim, é um sistema de governo que está, como disse o pastor Raimundo, no meio entre o sistema episcopal e esse congregacional. E evita vários problemas, vários tipos de problemas. Exceso de poder e de liberdades congregacionales. Sí, sí. Pero, hablando de las funciones de los ancianos, toca a los ancianos ayudar al pastor en el cuidado de las almas, visitando a los miembros e oferecendo apoio espiritual. Também a los ancianos lhes tocam assegurar-se de que a enseñanza em la igreja seja fiel a las escrituras e a las confissões reformadas. E também, assim como o pastor, orar por la congregação e por los enfermos. Agora, quanto a las funções e responsabilidade de los diáconos, aí está o ministério de misericórdia. Enquanto os ancianos cuidam, digamos, da vida espiritual e de supervisionar a vida espiritual da igreja, os diáconos cuidam de atender as necessidades materiais de los membros da igreja e da comunidade, assim como vemos em Hechos capítulo 6, de 1 a 4. Hechos 6, de 1 a 4. Buenos días. Buenos días.
yo voy a leer para ustedes. Hechos 6, del 1 al 4. Sí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, desde el principio de la iglesia primitiva, la función de los diáconos tenía que ver con las necesidades materiales de los miembros de la iglesia y de la comunidad. También toca a los diáconos, dígame. Y aquí mismo se hace la distinción y quiero aprovechar porque, mire, cuando este tema se aborda, yo tengo necesariamente que hacer memoria de muchas cosas que viví. Entonces, como usted está diciendo, el ministerio diaconal empieza en un contexto donde se tenía que hacer distribución diaria y suplir necesidades de tipo física. Los apóstoles no podían hacer ambas cosas, tanto lo espiritual como esto, que era físico. ¿Y por qué lo traigo a memoria? Porque posiblemente en otros contextos, donde esto no se entienda bien, la figura del diaconado es una figura de poder, o sea, hermano, y se lo digo, de poder tal que se puede decir que los diáconos son los que mandan en la iglesia. Entonces, eso lo digo repitiendo lo mismo, ¿no? Que cuando este tema se toca y se lee estos pasajes, tiene que venir de manera forzosa estos recuerdos a mi mente, y donde obviamente yo tengo que concluir que los recuerdos que tengo fueron muy malas aplicaciones de lo que la Biblia dice respecto a esto. Mira, y a veces hay mala interpretación quanto a função de los diáconos. A vezes uno pensa também que los diáconos, la responsabilidad é quedarse a la puerta recebendo los que llegan. Pero históricamente tocava los diáconos não solamente atender as necessidades materiais, pero também visitar los enfermos. Pero con el tiempo parece que la función de los diáconos se quedó más restringida a suprir las necesidades materiales. Pero hubo un momento en la historia que los diáconos también tenían como responsabilidad de visitar a los enfermos. Claro que en la práctica los diáconos hacen. Quando sabe que alguém está enfermo, os diáconos também visitam, pero parece que essa responsabilidade agora se quedou a cargo de los pastores e de los ancianos de la igreja. ¿Sabe, Pablo? Que ahora que usted menciona, y disculpe que lo interrumpa, pastor. Sí. Bueno, mi esposa no me ha dicho nada, así que... Sí. No, mire, casualmente, ahora que usted menciona también el término diácono, viene a mi memoria, no situación del pasado, sino que cada vez que se elige un papa, y esto en el contexto católico romano, el presidente, el cardenal que preside la elección del nuevo papa es el cardenal protodiácono, le dicen así. O sea, ese es el nombre rimbombante que tiene. Sí. Ahora, la pregunta mía es, ¿será este uso que le dan dentro del
del catolicismo romano a sus obispos, será una buena aplicación del término. Creio que se eles estão, ademais de serem obispos, estão dedicados exclusivamente a esta área, estão aplicando o término, creio que correto. Agora, há que ver, há que buscar entender se de hecho estão designando este obispo para esta função, dentro de todo aquele corpo de obispos que se tem dentro da Igreja Católica. Agora, o diácono também lhe toca serviço prático, não? Por exemplo, organizar, não só administrar os fundos designados para ajudar a los que têm necessidades materiais, pero também organizar isto de acordo com as necessidades que se tem. Por exemplo, há pessoas enfermas, então que têm necessidades específicas. Há outros como as viúvas, os huérfanos. Cada um destes grupos muitas vezes tem necessidades distintas. Então, o diácono pode, por exemplo, também organizar isto no cumprimento de seu ofício. Procurar saber, por exemplo, de los enfermos, as necessidades que têm. Então, se, por exemplo, uma pessoa necessita de certas medicinas ou exames por fazer e não tem condições, então o diácono pode, dentro de los fundos que tem, gestionar estes de acordo com a necessidade específica. Isso está dentro de la buena administração que eles podem fazer. A hospitalidade, fomentar a hospitalidade e o cuidado mútuo em la congregação. Isso também toca a los diáconos. Agora, Joel Bick enfatiza que esses ofícios são de serviço, não de domínio. E como mencionou o irmão César, a vezes os diáconos parecem ser os que mandam, que dominam, não? E havia um chiste que haciam com os diáconos em Brasil, porque os diáconos em la igreja, muitas vezes, mientras o culto ocorria, os diáconos a vezes saliam ao redor da igreja para ver se os jovens não estavam jogando por aí afuera. E o chiste era: resistir ao diácono e ele huirá de vós. Então, havia isto. Pero Joel Bick disse que estes ofícios são de serviço, não de domínio. Os que ocupam estes cargos são servos de Deus e de sua igreja, chamados para edificar, não para oprimir a igreja. E aqui estou falando não especificamente de los diáconos, pero todos os ofícios são ofícios de serviço. E queres ver de la broma. Sua autoridade não é inerente a eles mesmos, sino que deriva de Cristo, a cabeça de la igreja, e se exerce bajo essa autoridade, bajo a autoridade de la palavra de Deus. Agora, o último ponto creio que é o último ponto de hoje. A relação entre os ofícios e a congregação. A relação entre os ofícios e a congregação e a igreja
de tradição reformada é de responsabilidade mútua e de respeito. Não é uma relação de amo e escravo, sino de pastores e rebanho, de líderes e membros que trabalham juntos para a glória de Deus. E mira, em Brasil ha ocorrido em algumas igrejas, não me recuerdo se recém ha passado alguma coisa na igreja presbiteriana, pero em algumas igrejas independentes ha havido várias denúncias de autoridade pastoral, incluso entre uma igreja independente que se afirma como uma igreja reformada. Incluso esse pastor foi afastado de sua função pastoral por essa denúncia de abuso pastoral, de autoridade pastoral, e creio que agora já cumpriu com a disciplina e está para regressar à sua função. Pero é um assunto sério. E a vezes, desafortunadamente, o que ocorre é que os que estão em posição de autoridade não la compreendem muitas vezes como uma função de serviço, ou se la compreende, desconsidera o que compreende e passa a exercer mais autoridade, onde, por exemplo, todas as coisas têm que ser feitas como o pastor quer, e se alguém faz de maneira distinta, então o pastor põe uma pressão ou oprime de alguma maneira. E não é isto que a Bíblia ensina quanto a essa relação de los ofícios. Dígame. Pastor, eso aplica en el sentido de cuando uno de los discípulos le pregunta a Jesús quién es el mayor de todos. Entonces Jesús le responde, el mayor de todos es el menor. Lo que sirve. Cuando entonces aplica también cuando él dice que yo no vine a ser servido, sino a servir. O sea, esas aplicaciones que él da ahí, porque ya de mi forma de ver, mi perspectiva de ver, cuando él escogió los discípulos, le estaba dando esa enseñanza a ellos de formar ya un gobierno hecho en la tierra con sus discípulos, que por medio fueron creciendo y fueron ya designando ellos lo que tenían que designar. Sim. Isso tem que ver com o que estamos falando, porque de aí tem o princípio de que os discípulos de Jesus seriam os futuros, os apóstolos seriam os futuros líderes de la igreja. Então, desde o princípio, a partir dessa enseñança, se está estabelecendo que lo maior são os que servem. Ou seja, o liderazgo é um liderazgo de serviço, não de opressão ou abuso de poder. Pastor, y mire la forma en que Jesús le responde, dice los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, Sí, mas exacto. no será así entre ustedes. Y ahí es donde sigue Sí. entonces lo que tú acabas de decir. O sea, pone Exacto. el ejemplo de que el servicio o el gobierno que va a tener la iglesia no es igual al del mundo. Sim. E mira que a igreja hoje em dia está trazendo para dentro de seu contexto os princípios e enseñanças do mundo, os princípios de liderazgo, os modelos, digamos assim, de alabança, muitas vezes estão de maneira muito sutil ponendo estas coisas dentro da igreja. E a igreja necessita ser o contrário do mundo,
porque está bajo el señorío de Cristo. Entonces, en esa relación entre los oficios y la congregación, la responsabilidad de los que ocupan esos oficios hacia la congregación es que tienen la responsabilidad de pastorear, de enseñar, de gobernar, de servir a la congregación con fidelidad, amor y humildad. Devem ser ejemplos de piedade e serviço. E sua autoridade espiritual e moral não deve ser tirânica, abusiva. Deve rendir contas a Cristo e à igreja por seu ministério. Agora, a responsabilidade de la congregação hacia los oficios. La congregação tem a responsabilidade de respeitar e honrar a seus líderes. Tessalonicenses 5, 12 a 13. ¿Cuál? ¿Primera o segunda? 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Graças. A responsabilidade com base nesse texto, com base em Hebreus 13, 7 17 que leímos há pouco, é de a congregação deve submeter-se a seu liderazgo espiritual, deve orar por eles e apoiá-lo em seu ministério. Agora, isso não significa uma obediência cega, sino uma confiança em que os líderes estão actuando segundo a palavra de Deus e para o bem da igreja. A congregação tem o direito e a responsabilidade de evaluar a enseñança de seus líderes à luz de las Escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada dia as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Ou seja, há responsabilidades de ambos lados. Do lado de los presbíteros, diáconos, de servir a la igreja com fidelidade para a glória de Deus, e de la congregação, de someter-se ao liderazgo, de orar por eles e apoiá-lo, e de evaluar a enseñança de seus líderes à luz de la Escritura. E mira que esta última afirmação é muito importante quando a congregação empieza a perceber que o pastor está introduzindo enseñanças contrárias, claramente contrárias às Escrituras, deve, no contexto, digamos, da igreja presbiteriana, falar com os ancianos, com os presbíteros, para evaluar a situação. E isso hoje é muito importante. Há inúmeros pastores de diversas congregações, diversas denominações, que estão se rendindo a esta agenda progressista e transformando seus púlpitos e sua enseñança
em uma plataforma de divulgar estas coisas. Então, a responsabilidade da congregação, neste sentido, é muito importante. Há que verificar se o que está sendo ensinado está de acordo com a ciência bíblica, ou se há coisas estranhas a essa enseñanza entrando e sendo anunciada dentro das igrejas ou desde as classes de escola dominical. E mira que grandes denominações estão se curvando diante da cultura, porque há recursos que se põem sobre a mesa e com a intenção de perverter a enseñanza dentro das igrejas. Porque os grandes sabem que pervertendo, desestruturando a família e a igreja, vão lograr o que queiram fazer. Eu estou lendo um livro incrível. O título do livro é Pastores à Venta. Pastores que já... Pastores a la venta. A la venta, sim, sim. E esse livro foi escrito por uma periodista reformada e que desenvolve um periodismo investigativo. E ha hecho uma investigação em várias denominações de los Estados Unidos e de outras partes do mundo. E puso tudo em seu livro. Como que essa agenda progressista está se infiltrando dentro das igrejas ao redor do mundo. E por isso... Ella no fue precisamente una expositora en la última conferencia que hubo en Brasil de cultura cristiana o verdad cristiana, no sé. É possível, sí. É possível. É possível. Então, eu menciono esse livro e essas realidades de lo que está passando nas igrejas para chamar-nos a la responsabilidade, tanto de minha parte como de parte de nossa congregação. Não aceitar enseñanças que vão claramente contra as Escrituras. Claro que muitas vezes, quando estamos predicando, queremos comunicar uma verdade bíblica, pero a forma como comunicamos pode sonar um pouco raro. Por exemplo, se eu afirmo que Cristo é a verdade fundamental de lo que somos como cristianos, é uma coisa. Se eu afirmo que Cristo é a fuente e a essência de lo que somos como cristianos, é outra coisa. Porque uno pode interpretar essa palavra essência como se os cristianos fossem de la mesma essência de Cristo, pero não é assim. Pero a vezes pode sair. E quando algo sona estranho, então a congregação pode chegar ao pastor e perguntar: pastor, o que quis dizer com essa expressão? Me sonou um pouco raro. Pero aí é diferente de uma enseñança que seja claramente, abertamente contrária às Escrituras. Aí já nem necessita perguntar se o pastor está equivocado, se o pastor afirma com todas as letras que, por exemplo, a homossexualidade não é pecado, não é contrário à enseñança bíblica. Já está claro que a intenção desse pastor não se trata de um equívoco. O que afirmou, a afirmação não se trata de um equívoco, mas de alguma coisa muito bem pensada e evaluada. Bueno, vamos orar. Eu vou pedir a César que ore por nós, por favor. Bueno.
Padre Señor de la gloria, agradecemos en este momento que nos haya permitido poder estar en esta clase. Gracias porque al estudiar tu palabra y ver los oficios que tú has establecido dentro de la iglesia, dentro de tu cuerpo, Señor, nos damos cuenta que el gobierno, la vida misma de la iglesia, Señor, es una vida para servir, para construir y no para apoderarse de ella. Por tanto, permítemos que podamos entrar en ese ánimo de ser servidores. Tanto desde el aspecto ministerial ordenado como en el secular también, en el seglar.